A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica do seu lar. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E hoje é um daqueles programas especiais, nós estamos contando com a presença do nosso querido professor Saulo Soares, ele que é teólogo, ele que é escritor, professor do nosso seminário teológico, e nós estamos aqui numa série de entrevistas, aproveitando a oportunidade para estudarmos melhor sobre profecia e sobre escatologia bíblica. Lembrando que o professor Saulo Soares, ele é autor de 3 obras, 3 livros que foram lançados pela nossa editora Bereia. O primeiro que nós queremos mencionar nessa ocasião é Israel e a Igreja Ontem, Hoje e Amanhã, este livro maravilhoso, esse livro extraordinário, que eu recomendo demais para você que ama a história de Israel, para você que quer conhecer melhor sobre a história da igreja. O professor Saulo, com muita propriedade, fala sobre a origem de Israel, a origem da igreja, fala sobre a trajetória de Israel, a trajetória da igreja e o destino final, tanto da igreja quanto de Israel. Lembrando que lá no YouTube você encontra uma série de entrevistas sobre esta obra. A segunda obra que nós queremos mencionar é Jesus de Nazaré o Messias? Ou seja, será que Jesus, ele é o Messias esperado pelos judeus? E nesta obra o professor Saulo também, com muita maestria, ele enumera centenas de profecias messiânicas e prova, à luz da Bíblia Sagrada, que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. E recentemente nós estamos entrevistando o professor Saulo falando acerca desta obra, A Grande Tribulação, Palco do Anticristo, e estamos falando aqui sobre esse evento escatológico, bem como este personagem que vai governar o mundo no futuro. Olha que privilégio Deus está nos dando. Você, eu lhe aconselho, traz a tela por favor, eu lhe aconselho você fazer da sua casa uma sala de aula. Veja que privilégio. Você adquire a obra, você lê esta obra e ouve a explicação aqui nessa série de entrevistas. E se ficar alguma dúvida, você manda a pergunta para nós e o próprio autor do livro, professor Saulo Soares, vai responder a sua pergunta e tirar a sua dúvida. Professor Saulo Soares, seja bem-vindo. É um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa. E eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer que esse é o programa Instantes Finais mais visualizado da semana. A sua presença aqui abrilhanta o programa e eu tenho recebido muitos elogios desse programa que é exibido aos domingos às 21h30 e às quartas-feiras às 21h30. Seja muito bem-vindo, professor Saulo. Obrigado, professor Givanildo. Eu agradeço por tudo isso, pelo carinho do nosso povo, pelo seu carinho, pelo carinho do pastor, da Rede Brasil, todos mais. Um abraço em todos. Amém. Bem, antes de nós iniciarmos essa entrevista hoje, nós vamos primeiro nos situar. No programa anterior, nós falamos sobre a abertura dos 6 primeiros selos. E se você estiver com a sua Bíblia, eu quero lhe convidar para você estar com a sua Bíblia aberta no livro do Apocalipse, no capítulo de número 6, onde está o registro dos primeiros selos que serão abertos, né? Então perceba, capítulo 6 do Apocalipse, você vai observar que João menciona a abertura dos 6 primeiros selos, né? Então o primeiro selo nós vimos que é um cavalo branco, representando a falsa paz que será implantada no mundo após o arrebatamento da igreja, o anticristo que vai governar o mundo. Esse cavaleiro montado no cavalo branco, nós já vimos que não é Jesus, é o anticristo. Vimos também o segundo selo, capítulo 6, versículo 5, que trata exatamente do cavalo preto. Não, desculpe, o segundo selo, capítulo 6, versículo 3, onde aparece o cavalo vermelho, que representa a guerra, ou seja, depois da falsa paz virão as guerras. Nos versículos 5 e 6, nós vamos perceber o terceiro selo. João viu um cavalo preto que representa a fome. E no versículo 7 e 8, nós vimos o quarto selo, que é o cavalo amarelo. São 4 cavaleiros
que aparece montado em cavalos de cores diferentes. O cavalo branco representa a falsa paz, o cavalo vermelho representa a guerra, o cavalo preto representa a fome e o cavalo amarelo representa a morte. Quando é aberto o quinto selo, versículo 9 até o versículo 12, nós vamos perceber aqui que ocorre o martírio das almas dos justos, dos salvos, né? Dos santos que hão de se converter no período da grande tribulação. Então, João disse que viu as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram, versículos 9 a 11. E no versículo de número 12, nós vamos ver aqui a abertura do sexto selo, que é exatamente aquele período que os homens vão dizer aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, de forma resumida aqui, nós trouxemos uma recapitulação dos 6 primeiros selos, que nós já explicamos com mais detalhes nas entrevistas anteriores. Hoje nós vamos estudar sobre a abertura do 7º selo e também sobre as trombetas do Apocalipse. Mas antes de nós comentarmos o capítulo de número 8, que está registrada a abertura do 7º selo, eu gostaria, professor, que o senhor relembrasse um tema que nós abordamos na primeira entrevista dessa série, que são as revelações parentéticas. Porque aqui, eu lembro-me que nós comentamos sobre isso. Esse capítulo 7 é a primeira revelação parentética. Sim. Eu queria que o senhor relembrasse para os nossos queridos telespectadores o que é uma revelação parentética e o que é que está registrado no capítulo 7 do Apocalipse, que fica entre a abertura do 6º selo e a abertura do 7º selo. Muito bem. Primeiro, nós falamos naquela entrevista sobre as revelações parentéticas, que os juízos, os julgamentos do Apocalipse, selos, trombetas e taças. É assim? Começa do capítulo 6 até o final do 18, é isso? Isso, exato. Pronto. Então, isto é o julgamento. Quando a gente olha, ao ler Apocalipse, nessa sequência, nessa cronologia como está descrito, fica um pouquinho complicado de entender. Por isso, professor Givanildo, que nós tivemos tanta dificuldade quando começamos a estudar Apocalipse, isso, exato, que a gente não entendia isto. Exato, assim? exato. E acredito que a dificuldade que os nossos queridos irmãos que nos ouvem, nos veem, é a mesma. Então, a gente tem que entender que, ao lermos esta sequência de julgamento, devemos entender que dentro dessa sequência existem 5 parênteses. Certo. Ou seja, 5 paradas das revelações dos juízos. Certo. Ou seja, nessas 3 séries de juízos, nessas 3 séries de julgamentos, que são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, existem alguns parênteses que são abertos para explicar outros eventos escatológicos. Não é isso? Justo. Então, aqui, nesse capítulo 7, que está exatamente entre a abertura do 6º selo e do 7º selo, existe aqui um parêntese que é aberto para explicar outros eventos. Muito bem. Isto que o professor Givanildo acabou de dizer é uma visão que João tem dentro da visão que estava tendo. Certo. Veja que coisa que parece complicada. Então, esta visão que ele está tendo é uma visão de algo que pode ter acontecido, que pode estar acontecendo. Ou pode ser algo futuro. Então, as revelações parentéticas podem ser de eventos passados, presentes ou futuros. Justamente. Certo. E aqui, quando o 6º selo é aberto, que ele é fechado em 6:17, lá no capítulo 7, versículo 1, aí começa assim: os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Foge totalmente do assunto. Aí diz assim: e depois destas coisas. Ou seja, depois da abertura dos 6 selos. Isto. Aí ele teve uma visão agora dos 144 mil. Pronto. Então, quando a pessoa lê nessa sequência, percebe imediatamente que João se dirige a outro assunto. Aí, dentro desse assunto, ele vê o quê? Vê anjos, vê 4 anjos que retêm. Os 4 ventos. E vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra,
nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Só observe que há um trabalho hierárquico, Sim. um trabalho que envolve anjos de Deus, Sim. cada um na sua posição. Ele chama e eles começam a dizer, olha, vou selar vocês, mas os ventos não podem danificar nada que existe na terra. A coisa aqui é apenas para selar os 144 mil. Certo. Eles vão trabalhar, eles terão o selo de Deus neste trabalho. Esta é uma visão parentética, ou seja, uma visão fora, dentro de fora dos juízos. Aí ele tem a visão dos mártires na glória. Licença, professor. Antes da visão dos mártires, Sim. aí ele viu aqui os 144 mil selados, né? Eu quero chamar a atenção aqui do nosso querido telespectador, que é muito importante que você esteja com a sua Bíblia aberta no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Sim. Para que você possa acompanhar a explicação observando na sua Bíblia. Isso vai facilitar muito a compreensão do Apocalipse. Então, professor, depois do 6º selo, Sim. que termina no capítulo 6, versículo 17, vem a primeira revelação parentética, onde ele vê aqui esses 4 anjos que vão deter os 4 ventos e vão assinalar os 144 mil. O senhor já explicou na entrevista anterior que estes 144 mil são judeus, o texto é claro, nós cremos na literalidade disso. Com certeza. São 144 mil, 12 mil de cada tribo que serão selados, que serão os pregadores do evangelho do reino durante a grande tribulação. Não é isso? Porque cremos na literalidade das profecias bíblicas. Muito bem. Aí depois que ele tem essa visão dos 144 mil judeus, aí vem a visão dos mártires. Repete, depois destas coisas de novo. Sim, verdade. É uma visão por vez. Capítulo 7, versículo 9. Então ele tem a primeira visão, depois tem a segunda visão, dentro dessa primeira revelação parentética. Então, para o nosso querido telespectador entender, no capítulo 7 diz, depois dessas coisas, ou seja, depois que eu vi a abertura dos 6 selos, aí ele teve a revelação agora dos 144 mil, não é isso? No capítulo 7, versículo 9, ele diz mais uma vez, Sim. depois dessas coisas, ou seja, depois que eu tive a visão dos 144 mil selados, aí ele teve outra visão. Sim. Isso está dentro dessa primeira revelação parentética. Primeira revelação parentética. Certo, ok. Aí quando ele tem essa visão, o que é que ele vê? Ele vê mártires gentios. Certo, de toda nação. Todos, tribo. povos, tribos, nações e línguas. Isso, Isto é uma prova de que haverá salvação na grande tribulação. durante a grande tribulação, verdade. Não é assim, professor? É verdade, é. E diz mais, uma multidão que ninguém podia contar. Eu vou pedir permissão para explicar algo aqui, professor, porque tem muitas pessoas que pensam que essa grande multidão é a igreja. Não é a igreja. Aqui são os mártires da grande tribulação, porque a igreja está no céu com Cristo, não é assim? Aqui são os mártires, aqueles que vão se converter, porque a verdade é essa. Quem é que vai se converter durante a grande tribulação? Os pecadores, não é? Que após o rapto da igreja, após o arrebatamento, vão compreender que a Bíblia é verdadeira, que a mensagem do Evangelho é verdadeira e milhares de pessoas vão se converter. E, além disso, aqueles que estavam afastados do Evangelho, que vão se voltar para Cristo, aqueles que eram cristãos nominais, mas não eram cristãos autênticos e não foram arrebatados. Então, essa grande multidão aqui, professor, são de pessoas que se converteram a Cristo, de desviados que se voltaram para Cristo, de cristãos nominais que não eram autênticos e não foram arrebatados. E a verdade é essa, professor. Apesar de haver salvação durante a grande tribulação, haverá perseguição e haverá muita morte. Não é assim? Isto. E para corroborar com o que nós estamos falando, que não é a igreja, aí lá no capítulo 20 de Apocalipse, sim, versículo 4, a parte B mostra a ressurreição desses grupo degolados. Exato. Então, João teve essa visão, digamos, desses mártires que estavam, digamos, lá no paraíso, digamos assim. Sim. Não é assim? E no capítulo 20, versículo 4, João revela a ressurreição deles. Quando Cristo vier em glória. Com a igreja. Muito bem. E os santos anjos com ele. Então, essa primeira revelação parentética, que está entre
o sexto e o sétimo selo, João viu os 4 anjos que vão deter os 4 ventos, João viu os 144 mil, e João viu essa grande multidão de toda raça, tribo, língua e nação, que estavam de vestes brancas e estavam em pé dentro do cordeiro, né? E que um dos anciãos perguntou: estes quem são? De onde vieram? João disse: não sei, tu sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. E aí sim, fecha esse parêntese, não é assim? Fechou. Fechou a primeira revelação parentética, para vir agora a abertura do sétimo selo. Você que está acompanhando em casa, você vai perceber isso. Observe, o sexto selo está do capítulo 6, versículo 12 a 17. Vem a primeira revelação parentética, que está no capítulo 7, a visão desses anjos detendo os 4 ventos, a visão dos 144 mil, a visão desta grande multidão que são os mártires. Aí fecha o parêntese no capítulo 7, versículo 17. Aí sim, capítulo de número 8, não é assim, professor? Onde começa agora a abertura do sétimo selo. Eu queria que o senhor explicasse para nós sobre este sétimo selo. Observe, quando ele acaba de ter essa revelação parentética, aí ele enxerga novamente a abertura do sétimo selo. Certo. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Muita gente pergunta, professor, é muito comum as pessoas perguntarem, e eu já vou aproveitar para a gente responder, porque eu sei que alguém vai perguntar isso. Parece-me, professor, não sei se o senhor vai concordar comigo, que essa meia hora é como sendo um intervalo de tempo entre essa revelação parentética e essa abertura do sétimo selo. Parece que não é nada profético, escatológico, acho que é só um intervalo de tempo de uma revelação para outra. Eu estou correto nessa interpretação? Pode ser isso. Não é isso? Isso. Porque, como já falamos, a compreender essas profecias, que elas não têm uma explicação, a gente pode conjecturar. Sim. Tá certo? Certo. A gente pode até chegar perto, mas é praticamente impossível compreender ela 100%, certas profecias da Bíblia. Então, talvez não seja essa meia hora um silêncio necessariamente profético de algo futuro, mas talvez um intervalo de tempo de uma revelação para outra, mais ou menos. Há quem diga também que pode ser. Certo. Mas baseado em quê? Aí eu pediria que o senhor lesse até o versículo 4. Muito bem. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Ou seja, na abertura do sétimo selo, vai aparecer os 7 anjos, não é isso? Versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, observe, o senhor leu aí o que está para acontecer. Certo. É uma visão que ele tem do que vai acontecer, mas a visão não para aí. Continua. Ela vai, o senhor leu até o 4. Isso. E o 5 e o 6 diz o quê? Diz assim: e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Aí o senhor observe que fogo e juízo vêm sobre a terra. Então, no caso, quando for aberto o sétimo selo, vai vir trovões, relâmpagos e terremotos. Do anúncio de algo pior que vai acontecer. Então, a questão dos juízos na terra, que vai acontecer na grande tribulação, não é algo que acontece, o próximo julgamento será similar ao primeiro, não. É pior. Pior. É mais forte. Nós vamos percebendo que as coisas vão se intensificando, os juízos vão se intensificando. Isso. As trombetas são mais intensas do que os selos e as taças são mais intensas do que as trombetas. E a distância de um juízo para outro diminui. Diminui. Observe, professor Givanildo, que não dá tempo do povo pensar, raciocinar. É gemidos em cima de gemidos. Mas eu quero dizer que as pessoas podem pensar assim: meu Deus do céu, que carnificina, que coisa terrível. Opa, peraí.
desde que Adão pecou, que o sofrimento na terra existe. E estas coisas acontecem aqui por causa da promessa de Deus a Abraão, que sua descendência herdaria a terra. Então, Deus aqui está, em primeiro momento, trabalhando com Israel. Certo. Enquanto o anticristo começa a perseguir Israel, matar israelita, perseguir, Deus trabalha agora com o juízo em toda a terra. Porque é o seguinte, professor Givanildo, Deus nunca tolerou, por exemplo, quando Babilônia era escalada por Deus para castigar uma nação, olha, Babilônia, não zombe da nação que vocês vão vencer, porque eu vou julgar vocês. Então, Deus está trabalhando não apenas com Israel, mas com toda a terra, certo, esperando que num desses sofrimentos, que é a única coisa que o homem atende, que para pensar é sofrendo, ele se arrependa dos seus pecados. Como já vimos, milhões se arrependeram porque creram no Evangelho, mas outros milhões e milhões não vão se arrepender. Por isso o sofrimento vem. Então, essas agonias desse povo da abertura ou da sétimo selo, ele cai justamente nessa agonia que alguns, como o senhor falou, desse silêncio de meia hora, que pode Sim. ser um espaço, por isso que outros dizem, esperando algo pior, como está descrito em Apocalipse, no capítulo 7 a 11. Muito bem. Capítulo 8, versículo 7 a 11. 7 a 11. Muito bem. Que é exatamente sobre as trombetas que serão tocadas. Isto. Antes de nós adentrarmos no assunto das trombetas, professor, tem algo aqui que eu queria chamar a atenção. Sim. Porque no capítulo 8, versículo de número 3, diz: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Esses santos aí, professor, com certeza são os santos que estiverem na terra durante a grande tribulação. Sim. Porque no céu não tem oração, não é assim? Tem. Não haverá mais clamor. Então essas orações, elas ocorrerão durante o período tribulacional. Então o que é que nós queremos? Eu não sei se o senhor vai concordar com o que eu vou dizer, professor. Sim. Eu quero que o senhor analise. Por exemplo, quando tiver início a grande tribulação, haverá milhares de conversões. E, claro, muitos serão mortos, serão perseguidos, serão mortos. Mas nem todos irão morrer, muitos irão escapar. E esse período da grande tribulação, que será um período de ferrenha perseguição, como ocorreu no primeiro século da era cristã, ou nos primeiros séculos, será um período também de muita oração, de uma busca incessante pela presença de Deus, né? Tendo em vista que os santos que se converterem durante a grande tribulação, por conta das ameaças, das perseguições, eles estarão orando, buscando a Deus, né? Pedindo proteção, pedindo livramento, enfim. Está correta essa interpretação? Sim. Observe, há uma coisa que a gente pode compreender perfeitamente a oração, porque a igreja, a Assembleia de Deus, é a igreja que ora. Sim. Tanta prova está aí um círculo de oração. Exato. No Brasil inteiro. Então, oração sem fé, ela é uma reza. Uhum. Não é assim, professor? É. Oração sem fé é uma reza. Aqui vai a oração com fé. Sim. Né? Por que fé? Porque eles estão vendo o mal. Eles estão dentro de uma fornalha terrível que é a terra. Então eles vão clamar. Porque eles sabem que só quem pode dar livramento é o Deus vivo e verdadeiro. Sim. Porque estes que oram se converteram. Sim. Se converteram ao Deus, e a fé é tão grande neles. Deus vai abençoar para isso acontecer, que eles vão clamar ferrenhamente. Aí vem o anjo recolher as orações. As orações. Muito bem. E aí sim, professor, agora vamos para o capítulo 8, versículo 7, que o nosso querido telespectador está acompanhando aí na sua Bíblia, tenho certeza disso. Capítulo 8, versículo 7, que agora começa, professor, as trombetas sendo tocadas. Eu vou repetir o versículo 6. Diz assim: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Ou seja, quando é aberto o 7º selo, o que é que ocorrerá? Primeiro, trovões, relâmpagos e terremotos, juízo sobre a terra. E além disso, João viu os 7 anjos que tinham 7 trombetas preparadas para tocá-las.
É bom lembrar aos nossos queridos telespectadores que tudo isso é futuro, isso é profético, isso é escatológico. Nenhum desses selos foi aberto ainda e nenhuma das trombetas foram tocadas. Tem pessoas que gostam de fazer sensacionalismo, de especular, dizer que já foram tocadas 6 trombetas, só falta a 7ª, ou foram tocadas 4 trombetas e vai ser tocada a 5ª. Não, isso não é verdade. Porque essas 3 séries, elas são cronológicas, não é isso, professor? E ele diz até que nós estamos já na tribulação. É verdade. Se a vida é uma tribulação, mas para quem tem Cristo, é uma tribulação que a gente passa com esperança. Exato. Então, nenhum dos selos foram abertos ainda. Nenhum. Até porque o primeiro selo já é o surgimento do anticristo. O anticristo não está governando. E nenhuma trombeta foi tocada. Então eu vou pedir para que você acompanhe na sua Bíblia, porque nós vamos explicar agora, nós explicamos já selo por selo, e agora vamos explicar trombeta por trombeta. Isso. Então vamos à primeira trombeta, professor. Sim. Eu vou ler o texto, tá bem? Eu leio, o senhor explica, tá bem? Vamos lá. E o primeiro anjo tocou a trombeta. Primeira pergunta, professor. Essa foi a visão de João, correto? João viu os 7 anjos, cada um com uma trombeta, e ele viu o primeiro anjo tocar a trombeta. Mas não significa dizer que as pessoas que estiverem na terra vão ver esse anjo, correto? Não vão. Não vão. Quem viu isso foi João. Haverá uma sequência de soar de trombetas. Sim. E na terra ninguém vai ver. Ninguém vai ver, nem só anjo, vai nem ver o resultado do sofrimento. Isso. Inclusive, professor, eu costumo dizer que durante o período tribulacional, o livro mais lido do mundo será o livro do Apocalipse. Sim. A Bíblia e com exclusividade o Apocalipse. Porque hoje nós estudamos o Apocalipse dentro de uma perspectiva futura, como estamos estudando aqui. Os selos, as trombetas, as taças que irão ser abertos no futuro, né? Os selos serão abertos no futuro, as trombetas serão tocadas, os 7 cálices, ou as 7 taças que serão derramadas. Durante a grande tribulação, quem estiver na terra, e é bom lembrar que as páginas da Bíblia vão permanecer do jeito que são, não existe essa história de que as letras da Bíblia vão desaparecer, isso não é verdade. Então as pessoas estarão com a Bíblia acompanhando os eventos escatológicos. Então vai ser tocada a primeira trombeta, não é isso? Ninguém vai ver anjo nem ouvir trombeta. Não vão. Isso aqui foi João que viu. Aí acontece o seguinte: e o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua 3ª parte. Então vou dar uma pausa aqui, depois a gente continua. Então essa primeira trombeta, professor, é um juízo sobre a terra. Uma espécie de quê? De um incêndio florestal, alguma coisa assim? O senhor observe, só voltando um pouquinho. Sim, por favor. Lá na Revelação Parentética, no capítulo 7 e no versículo 3, está dizendo que não danifique a terra. A terra, isso, nada. Nem o mar, nem árvores. Sim. Então, é uma visão totalmente diferente dessa. Certo. Não é assim? Isso. Então, nesta visão aqui, aí sim, começa o sofrimento, como o senhor leu. E houve saraiva, é isso? Isso. E fogo misturado com sangue, e foram lançados sobre a terra. Isso. Isto começou o julgamento pesadíssimo. E demais, que foi queimada na sua 3ª parte. Observe. Em cada a terra, a 3ª, dividida a terra em 3 partes, uma delas foi queimada. Observe a quantidade de área que vai ser atingido. Vai ser atingida. Não somente com pessoas, mas também de casas, árvores, todos os bens terrenos que as pessoas terão, tudo isso será atingido, porque diz, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Uhum. Depois disso, tudo isso, ainda houve todo esse caos, terremotos, relâmpagos, tudo isso aconteceu depois que a sétima, né? É a primeira trombeta. A primeira trombeta trocada, houve tudo isso, e agora houve essa buzina, esse trovão, esse caos, esse terremoto que amedronta mais o povo aí. Muito bem, então eu vou comparar aqui, professor,
É claro que é uma proporção muito maior, não resta dúvida, mas eu vou comparar aqui com uma espécie de um incêndio florestal que, vez por outra, Sim. né, a gente vê aí através dos meios de comunicação que às vezes pessoas têm que deixar suas casas, têm que sair às pressas, porque o fogo sai devastando tudo. Só que aqui a proporção é muito maior. A terça parte da terra significa dizer que 33% de todas as matas, de todas as plantas, de todas as árvores será queimada, e isso inevitavelmente, professor, vai resultar em fome, em escassez de alimento. Com certeza, muitas áreas produtivas em que, sei lá, plantação de trigo, de milho, de soja, seja lá do que for, também será inevitavelmente queimada, e isso vai resultar numa escassez de alimento, vai resultar em fome, e as pessoas terão dificuldades de comprar alimento, né? Imagine, por exemplo, o preço do feijão, do arroz, frutas e verduras, que vai para um preço enorme por conta dessa destruição. Porque diz aqui, e toda a erva verde foi queimada. Foi queimada, olha aí. Toda. Não sobrou nada numa terça parte da terra. Exato. Então, todas as plantações de alimentos, né, que também serão queimadas, isso vai resultar em fome, miséria, né, a falta de alimentos durante esse período. Então, o problema aqui não é só por conta da queimada, a morte dos animais. Muitas pessoas vão morrer com certeza nesse incêndio. Muitas casas serão destruídas, muitas famílias estarão desabrigadas, e como se não bastasse isso, ainda virá também a escassez de alimento. Vamos para o versículo 8 e 9, professor, que fala agora sobre o segundo anjo que tocou a sua trombeta. Isso. Diz assim: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Antes de eu ler o versículo 9, professor, tem como dizermos o que é esse grande monte ardendo em fogo que vai ser lançado no mar? Tem como a gente prever? Sei lá se é um meteoro. Acredito que é um meteoro. Um meteoro, que vai atingir agora os mares. A terra, de vez em quando, a pessoal diz que um meteoro está para atingir a terra. E um desses, naquela época, Deus vai permitir que caia e vai cair sobre o mar. Sobre o mar. E ele vem com alguma coisa que vai fazer com que a terça parte do mar fique vermelha como sangue ou se torne sangue. É verdade. Aí então vai morrer também a terça parte dos animais marinhos. No versículo 9 diz isso: e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Então veja, primeiro cai no mar esse monte ardendo em fogo, vamos pensar em uma espécie de um meteoro. Sim. E por conta desta ação, as águas vão ficar vermelhas, não é assim? Sim. Vai se tornar em sangue, ou seja, vai se tornar vermelhas. Vai morrer a terça parte das criaturas do mar, ou seja, a terça parte dos peixes, né? De toda a vida marinha no mar vai morrer, e a terça parte das embarcações, ou seja, aqui estão os navios, os cruzeiros. Quem vive de pesca naquela época, viver de pesca naquela época, acabou-se. Exato. Não é assim? E isso vai contribuir, professor, para que haja mais escassez de alimento e mais fome e mais miséria no mundo. Antes a agricultura. E agora a pesca. Né? A pesca. Ou seja, digamos assim, dois produtos de sobrevivência humana, que é os produtos da terra, os alimentos da lavoura da agricultura e também os peixes. Bem, antes de nós concluirmos este bloco aqui do programa, que nós daremos continuidade a este assunto no próximo programa, na próxima semana, nós gostaríamos de deixar bem claro que nós não temos nenhum objetivo de amedrontar as pessoas, de fazer nenhum alarde das profecias bíblicas. Não é esse o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? É explicar as profecias bíblicas. Então, quando nós estudamos profecias bíblicas, nós procuramos explicar dentro daquilo que nós interpretamos e cremos. Quer seja uma coisa boa, como por exemplo, a nossa eterna morada no céu, na Nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, como também catástrofes, sofrimentos, perseguições e mortes. Então, temos a convicção
que esses eventos irão ocorrer em um futuro próximo. E cabe a nós, como professores, teólogos, que se dedicaram ao estudo das profecias, explicar às pessoas o que vai acontecer no futuro. E talvez, se você não é evangélico, não é cristão, esteja perguntando: o que é que eu faço para escapar dessa destruição? Receba Jesus como seu salvador pessoal, para você ter direito ao arrebatamento, ser arrebatado junto com a igreja, para você escapar das grandes catástrofes e sofrimentos que sobrevirão ao mundo durante o período sombrio da grande tribulação. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos respondendo perguntas, lendo mensagens. Não desligue, nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e esse é o momento de responder perguntas, tirar dúvidas, ler mensagem, enviar saudações. E eu quero mais uma vez agradecer a você, querido telespectador, que tem enviado a sua mensagem para nós. A você, querido internauta, muito obrigado por sua audiência. E eu gostaria de dizer, olha, fique à vontade para criticar, sugerir, opinar. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Vamos responder a primeira pergunta do nosso irmão Diógenes Henrique, lá de Dendê Guabiraba, área 30. Eu quero aproveitar e mandar saudações ao nosso querido irmão Diógenes, aos queridos irmãos aí da área 30, de Dendê Guabiraba e adjacência, evangelista Paulo Soares, que é o coordenador desta área. O irmão Diógenes diz assim: a paz do Senhor, professor, irmão Saulo e professor irmão Givanildo. Os 10 chifres também podem representar nações? Bem, professor, hoje nós não falamos necessariamente desses chifres, né? Mas em programas anteriores nós falamos daqueles 10 chifres, daquele animal terrível, espantoso, muito forte, né? O que é que podemos responder ao irmão Diógenes? Se esses 10 chifres podem representar nações? Chefe de nações. Chefe de nações. Porque chifre na Bíblia, como nós entendemos, fala de autoridade. Uma nação não tem autoridade. Quem tem autoridade é o chefe da nação. Então, esses 10 chifres, eles devem representar presidentes, ministros, né? É com esses tipos de pessoas que o anticristo vai fazer um conluio, uma sociedade, prometendo a ele o local, o lugar, o país, o reino, que eles governam como sendo agora dele. Eles são postos democraticamente. Certo. No conluio que o anticristo faz com essas pessoas, como Daniel, capítulo 11, 39, diz assim, 11, 39? Deixa eu ler o texto para nós confirmarmos, né? Daniel, capítulo de número 11. 39. Versículo 39. 38, 39, que ele vai fazer com os castelos fortes. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Sim. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Com os castelos fortes, os governos. E quem aceitar a sociedade com ele, lhe dará a terra por despojo. Isso. Pois faz com que você agora não precisa mais de eleição para dominar. Você agora é um ditador, você governa isto aí. Esses são os 10 chifres que lá no final o anticristo vai trair eles. Muito bem. Vamos ler uma mensagem que foi enviada para nós? Josilda Silva, que enviou pelo YouTube. Nós não sabemos de onde é a nossa irmã Josilda, mas queremos enviar saudações à nossa irmã Josilda, à sua família e aos queridos irmãos internautas que acompanham o nosso programa pelo YouTube. A irmã Josilda diz assim: a paz do Senhor, irmãos. Que Jesus Cristo abençoe os irmãos hoje e sempre. Eu amo muito esse programa, aprendo muito com os irmãos. Amém, irmã Josilda, muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Estamos felizes em saber que a senhora está aprendendo, está crescendo espiritualmente e sendo edificada através do estudo da palavra de Deus. Vamos à próxima pergunta. Antônio, lá de Coruripe, Alagoas, olha que bênção. Queremos enviar saudações ao nosso querido irmão Antônio, aos queridos irmãos aí de Coruripe aqui, nossos vizinhos aqui no estado das Alagoas, e
esse estado que fica aqui tão próximo a nós. O irmão Antônio diz assim: boa noite, a paz do Senhor, professores, por favor me tire essa dúvida. Quem não tem esses estudos ou conhecimento que os senhores estão promovendo, que é uma bênção, como saber quem é o anticristo ou como fugir das propostas que são oferecidas até chegar ao seu reinado dos 7 anos? Deus abençoe. Professor Saulo, deixa eu traduzir aqui as perguntas do irmão Antônio. A pergunta dele é a seguinte: olha, quem não tem esse conhecimento, né, acerca do anticristo, né, como saber quem é o anticristo ou como fugir das propostas? Eu diria, professor, que primeiro nós não precisamos saber quem é o anticristo, não é assim? Nem precisamos. Não precisamos. Porque esse homem, ele só vai governar o mundo depois do arrebatamento da igreja. Então, não precisa a gente ficar especulando se é fulano, se é beltrano, se é cicrano, porque nós não sabemos quem é, correto? Isso. Agora, eu não sei se o senhor vai concordar, professor Saulo Soares, que em certo aspecto não tem como fugir dessas propostas. Eu digo assim, em certo aspecto, porque desde os tempos apostólicos, né, João diz que já surgiram muitos anticristos, ou seja, embora o personagem não esteja no mundo, mas eu diria que o espírito do anticristo já está, né? Esse espírito de mentira, de engano, de heresias, de falsas promessas religiões. das coisas Não é materiais, assim? Que o povo ama essas promessas. Não é assim? Ama, corre atrás. Exato. Se foi promessa para passar bem, como é procurado. Exato. Eles pagam para isso. Uhum. Então eu diria, irmão Antônio, primeiro, não precisa nos preocupar quem é o anticristo. Não, nós estamos estudando as profecias, analisando as profecias bíblicas de como será este homem e o seu governo, mas a gente não precisa se preocupar se ele é fulano, beltrano ou cicrano. E como fugir dessas propostas? Bem, em certo aspecto é inevitável, porque eu diria que o espírito do anticristo já está no mundo agora. Fugir de que forma? Obedecendo a palavra de Deus, andando pelas Escrituras, né, professor? Que quem anda pela Bíblia, quem é guiado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, não vai se adequar a esse espírito do anticristo. Não vai andar no mundo de mentira, de engano, não é assim? A Bíblia diz que nossos olhos olhem direito, andemos pelas veredas direitas. Uhum. Tudo que Deus quer é perfeito. Então a Bíblia ensina como deve andar para se livrar das propostas do anticristo. Exato. E aí nós podemos até fazer menção de alguns personagens bíblicos, né? Nós poderíamos mencionar Noé e a sua família, que apesar de viver numa geração corrupta, corrompida, violência, aquela família era diferente. Nós poderíamos citar o próprio Ló, que era um pregoeiro da justiça lá em Sodoma e Gomorra, não é? Mesmo vivendo no meio daquela geração perversa, mas ele procurou agradar e servir a Deus. Então, irmão Antônio, essa é a nossa missão, nosso dever, a nossa responsabilidade. É andar pela palavra de Deus, andar pelas Escrituras. Em certo aspecto, não há como evitar esse espírito do anticristo, esse espírito de mentira, de engano, de maldade, de perversões, que já está no mundo. Em certo aspecto é inevitável, mas nós vamos andar pela palavra de Deus para nós não sermos enganados e nem influenciados por esse espírito do anticristo que já está no mundo. Vamos ler mais uma mensagem. Túlio Rodrigues, também pelo YouTube. Eu quero aproveitar e enviar saudações aos nossos queridos internautas que acompanham a nossa programação pelo YouTube. Vez por outra, eu estou assistindo pelo YouTube, lendo as mensagens. Eu quero enviar saudações ao irmão Túlio, não sei de onde ele é, mas receba aí os nossos sinceros agradecimentos. O irmão Túlio Rodrigues diz assim: que Deus continue abençoando os senhores professores. Amém, irmão Túlio? Que Deus abençoe também o senhor e a sua família. Vamos à próxima pergunta. Antônio, eita, agora recebemos uma mensagem da África, lá de Angola, que bênção. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, aproveitar e enviar saudações ao nosso querido irmão Antônio, aos queridos irmãos angolanos e aos nossos queridos irmãos do continente africano. E aí nós aproveitamos para enviar saudações aos nossos queridos missionários que estão na África, não é? Em vários países, a missionária Mísia, o missionário Nelson, que estão em Guiné-Bissau,
o missionário Gerson Gila, a irmã Vera, que estão lá em Moçambique, e vários missionários que estão lá em África do Sul, como, por exemplo, evangelista Emanuel França, evangelista Augusto Félix, enfim, todas as famílias dos missionários, mesmo aqueles que nós não conhecemos ou não sabemos os nomes, que Deus abençoe. Professor Saulo, a pergunta do irmão Antônio, lá de Angola, é muito interessante. Ele diz: boa noite, professores, vosso programa é uma bênção. A minha dúvida é o seguinte: muitos dizem que a cura da ferida mortal é o tratado de Latrão. Isso contraria a Bíblia? Eu vou fazer o seguinte, professor, eu vou pedir para o senhor responder, mas eu primeiro quero ler o texto de Apocalipse 13, né? Que diz que a sua chaga mortal foi curada. Apocalipse capítulo 13, versículo 3 diz assim: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Professor, antes, eu vou explicar sobre o tratado de Latrão aí. Mas antes eu gostaria que o senhor explicasse aqui. Como o senhor interpreta essa profecia que uma das cabeças aqui desse governo tem uma ferida de morte e essa chaga mortal será curada? Como é que o senhor interpreta esse texto? No nosso comentário do livro A Grande Tribulação do Anticristo, eu quero fazer aqui uma observação. Quando chegamos aqui nesse texto aqui, professor Joanildo, eu passei um mês, literalmente 30 dias, fazendo reflexões nesse assunto. Como o nosso pensamento é que o governo do final dos tempos, a besta com 7 cabeças e 10 chifres, é o governo do final. Certo. Nós já temos certeza disso. E que estas cabeças são blocos econômicos. Certo? Que está se juntando. Não será um bloco econômico de toda a terra, porque nós temos praticamente certeza do que o Oriente jamais vai se submeter a nenhum governo do Ocidental. Então, acredito que as Américas, a África, a Europa, um pedacinho da Ásia, certo? Do norte europeu, leste europeu, vai entrar. Mas isto aqui está falando literalmente de uma cabeça ferida como de morte, não é ferida de morte. Certo. Era como se este bloco econômico, ele falisse financeiramente. Certo. Ele não tivesse subsídio para se erguer financeiramente. Certo. Aí o anticristo vai e cura a cabeça. Que tipo de cura? Injetando dinheiro que arrecada para curar a cabeça. Então, é como se um desses blocos econômicos ou desses impérios tivesse falido financeiramente, injetou dinheiro. A cabeça. Aí o povo que gosta disso... De especulação, vibra com coisas físicas, só acredita no que vê, não tem ninguém igual à besta. Entendi. Essa sim é a quem devemos adorar. Certo, entendi. Então, eu posso dizer ao irmão Antônio que não está necessariamente relatado ao Tratado de Latrão. Não. Até porque o Tratado de Latrão foi passado e isso aqui ocorrerá no futuro, né? Só para que o nosso querido telespectador possa entender, o Tratado de Latrão foi um documento assinado entre o Reino da Itália e a Santa Sé, ou seja, a Igreja Católica, em 1929, ou seja, algo passado. Conduzindo por Benito Mussolini e pelo Papa Pio XI, o acordo colocou o fim à questão romana e ao desentendimento que existia entre o governo italiano e a Igreja Católica desde a segunda metade do século XIX. Ou seja, o Tratado de Latrão, ele ocorreu no passado. Essa chaga mortal, que será ferida como ferida de morte, isso ocorrerá no futuro, durante o período do governo do Anticristo. Vamos ler mais uma mensagem que foi enviada para nós? Valdir, lá de Gravatá, eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão Valdir, aos queridos irmãos aí da cidade de Gravatá, essa belíssima cidade aqui do Agreste Pernambucano. Eu aproveito para enviar saudações também ao pastor Rinaldo Borges e à Igreja do Senhor Jesus em Gravatá. O irmão Valdir diz assim: a paz do Senhor. Eu não perco este programa. Deus abençoe o professor Saulo Soares e professor Givanildo. Deus abençoe, irmão Valdir. Obrigado por sua mensagem e um abraço muito especial também aos nossos queridos irmãos da cidade de Gravatá. Professor Saulo Soares, nós estamos chegando ao final do programa
Nosso objetivo hoje era falar sobre as 7 trombetas, né? Mas não deu para falar. Só explicamos sobre a primeira e a segunda, mas na próxima entrevista, se Deus quiser, nós vamos explicar sobre a terceira, quarta, quinta e a sexta e a sétima trombeta. Receba mais uma vez os agradecimentos em nome do nosso pastor, em nome de toda a direção da Rede Brasil. Muito obrigado por sua presença aqui no programa, professor. Obrigado, professor Givanildo. Para mim é sempre um prazer estar presente neste trabalho tão maravilhoso. Esperando que os nossos irmãos em Cristo que nos assistem fiquem satisfeitos com aquilo que é visto e ouvido. Muito bem, lembramos aos nossos queridos telespectadores que nas segundas e terças-feiras nós continuaremos com aquela temporada sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Já estamos no finalzinho dessa temporada. Em breve estaremos explicando sobre os sonhos e as visões proféticas da Bíblia. E essa entrevista com o professor Saulo Soares, elas ocorrem no domingo às 21h30 e nas quartas-feiras também às 21h30. Então, em resumo, os programas Instantes Finais são exibidos de domingo a quarta-feira, sempre às 21h30. Eu aproveito para enviar uma saudação muito especial aos nossos queridos telespectadores, aos nossos queridos internautas, né? Eu quero agradecer mais uma vez a você que tem enviado a sua mensagem para nós, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião e a sua sugestão. Sinta-se abraçado por toda a equipe do programa Instantes Finais. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.